Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moon Live, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram, que tem o prazer de receber mais um grande talento uberabense. Vamos bater o papo hoje com Lucas Zacarias. Ele é documentarista, roteirista e produtor audiovisual, fundador do selo Colúmpio. Já dirigiu diversos documentários de curta-metragem, atuou na pesquisa e no desenvolvimento de roteiros de diversos projetos, de séries, webséries e longas documentais, para a Globo Filmes, Prime Box Brasil, entre outros. Em Uberaba, coordena os projetos Cinema no Estacionamento e Cooperativa de Filmes, iniciativas que fortalecem o acesso e a produção audiovisual na cidade. Atualmente, se prepara para a realização do seu mais novo projeto internacional, que será gravado na Bulgária. Vou encaminhar aqui o convite para o Lucas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Salve, Aí, Lucas! José. E aí, beleza, André? Tranquilo? Calma aí, deixa eu regular aqui. Eu tô no celular aqui, tá equilibrando aqui em cima das coisas. Tranquilo? É assim mesmo, ao vivo é assim, a gente vai ajustando. Pera aí. Vou arrumar um lugar aqui, ó. Aí, acho que agora vai. Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse bate-papo. A gente estreando a temporada 2026 com você, é uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Moon Live. Nossa, prazer é meu, estreando a temporada comigo. Cara, que honra, que isso. Maravilhoso. Lucas, eu fiz uma breve abertura sobre você, mas eu gostaria de começar nosso bate-papo falando com você como que surgiu esse interesse pelo audiovisual e qual foi o momento que você viu, ó, é essa carreira que eu quero seguir. Nossa senhora, Eu sou do tempo da locadora, né? Da fita VHS. E aí eu tinha, junto com, né? Em casa era um hábito de alugar filme para assistir no final de semana e assistir filme também tela quente, sessão da tarde. Só que assim, eu ia atrás dos filmes na locadora para assistir e aqui em Uberaba, né? Então, isso é tão frequente na casa, junto com os meus primos, na minha casa, que às vezes a gente zerava os lançamentos. E aí, numa dessas, assim, eu fui desbravando as outras prateleiras. Aí tinha as prateleiras, assim, do drama, né, que era o tipo de filme que eu gostava mais, que comédia eu já assistia na sessão da tarde. E aí eu fui encontrando uns filmes, assim. E eu escrevo desde pequeno, né, eu sempre gostei de escrever. E aí, pode ter sido antes, mas o meu clique mesmo foi quando eu assisti um filme que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei se você já viu esse filme. E aí eu me dei conta nessa hora que era possível escrever para filme. E aí eu fiquei obcecado com isso. Então, quer ver, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, de idade, quando eu assisti esse filme. E aí eu já sabia que eu queria estudar cinema, audiovisual, né? Não era uma coisa que, pelo menos em Uberaba, não tinha um grupo que era meio formado nisso, ou que tinha os mesmos interesses, então eu saí atrás, assim, para descobrir aonde que eu podia aprender cinema, estudar cinema. E aí foi curioso, porque quando eu cheguei na faculdade, finalmente, enfim, estou me estendendo aqui, você pode me cortar quando você quiser. Não, quando eu cheguei na faculdade, nossa, eu não sabia nada de cinema, porque eu cheguei lá e aí tinha um monte de gente, assim, que interessava igual a mim, e eu não tinha nem o básico, sabe, de cinema, nada, assim, não conhecia nada. Eu falei, eu gosto do Spike Jonze, tô querendo fazer um filme igual, sei lá, quero ser John Malkovich. E era isso que eu queria fazer. Aí, enfim, aí foi desenrolando nisso, mas esse foi o gatilho, assim. E como a nossa cidade, nesse momento que você tinha um interesse, não tinha um espaço, você foi procurar fora, né? Foi. E lá fora é uma experiência totalmente diferente, né? Eu imagino assim que você tinha uma coisa em mente, lá fora você viu mais diversas possibilidades, né? Nesse início de curso e tudo, chegou algum momento que você estava interessado num caminho e acabou partindo para outro que foi mais interessante?
Uai, pois é, você vê, eu hoje faço documentário e eu dirijo filme, não tinha nada a ver com isso. E assim, duas vezes pelo menos que eu tive essa guinada né, na carreira dentro do cinema, né? Primeiro, quando eu cheguei na faculdade, eu precisei aprender o que era cinema de fato, né? Não era filme de prateleira de locadora, assim, tinha muito mais, tinha toda uma história do cinema que foi se desdobrando, se desenrolando junto com a história geopolítica, e isso para mim foi o grande, sabe, foi a coisa que me fez me interessar mesmo por estudar a estética do filme, por estudar os movimentos cinematográficos vinculados à história do século XX, né? Isso foi muito bacana. E aí, quando eu saí da faculdade, não existia. Eu saí em 2011 da faculdade, então não existia mercado para roteiro no Brasil. Então, assim, as séries já estavam estourando, eu já estava assistindo, sei lá, Breaking Bad, eu estava super doido com isso, assim, eu estudava por livro de biblioteca que tinha, não tinha muita bibliografia aqui, traduzida, porque também não tinha muito, enfim, muita tradução dos livros que vinham, então eu conseguia, vez ou outra, assim, umas 2 vezes por ano, comprar uns livros importados mesmo e ir estudando, e eu ia aprendendo na marra inglês, sabe? E aí, em 2012, saiu a lei da TV paga, que não sei se vocês sabem sobre essa lei, que é uma lei que obriga, na época não tinha streaming, então eu obrigava as TVs por assinatura a passarem 3 horas e meia por semana de conteúdo nacional, todos os canais de TV por assinatura, então são vários canais estrangeiros de TV por assinatura passando 3 horas e meia por semana de conteúdo brasileiro feito por empresa independente. Então rolou uma demanda por roteirista assim, desesperada no mercado, e aqui no Brasil não tinha formação para roteiro, então explodiu, nessa hora começou um monte de curso de roteiro. E foi nessa que eu comecei eu já tinha rolado o Porta dos Fundos, então já tinha uma galera indo atrás querendo fazer sketch de humor para YouTube junto, um monte de gente foi, aí eu entrei nessa também, fui escrever sketch de humor para uma empresa lá que estava abrindo, que eles estavam com uma grana e colocaram lá para escrever, então fui aprendendo assim na marra. Estou me estendendo de novo. Só que aí quando eu fui entrar no mercado, não tinha mercado de roteiro, eu tive que entrar como assistente de edição. Então foi assim que eu comecei a fazer. Eu fui morar no Rio, eu consegui um trabalho de assistente de edição numa produtora no Rio, então passei 2 anos lá só trabalhando com edição de vídeo, e aí eu finalmente no Rio que eu encontrei uma escola de roteiro. E aí eu fui estudar roteiro, fiquei 1 ano e meio estudando roteiro lá, que é uma escola livre, né, não é uma pós-graduação nem nada, mas eu já estava formado na faculdade, encontrei mais um monte de gente interessada em roteiro para cinema e TV, então também foi muito bom fazer essa troca. Da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que foi onde eu fiz o roteiro por 1 ano e meio. Aí escrevi meu primeiro longa lá, às vezes eu dou uma olhada no roteiro do longa, é péssimo, mas é muito bom começar escrevendo um péssimo roteiro, porque num dia você vai olhar e vai falar que é péssimo, sinal de que você evoluiu para algum lado, sabe? Sim. E por isso que é bom sempre fazer, sabe? Porque você olha para trás e fala, nossa, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Bom sinal que você já está olhando diferente e talvez no próximo você consiga aplicar melhor. Enfim, essa foi uma primeira guinada, e a segunda guinada foi que eu fui obrigado a largar o roteiro por uns traumas também que eu vivi trabalhando como roteirista, e aí eu falei, ou eu faço documentário ou eu vou ficar fazendo conteúdo audiovisual que não me interessa. Então, aí eu fui e fiz meu primeiro curta, que foi na pandemia. Imagina, eu dirigindo, eu já tinha escrito outros conteúdos documentários, mas aí eu fui fazer o primeiro curta na pandemia, e ele já, quando a gente terminou, ele já entrou num festival, um dos maiores festivais de documentário da Inglaterra, e aí eu falei, opa, peraí, tem coisa aqui, então aí eu fui pra cima. Aí eu fui estudar documentário. Aí, não, me estendi, hein? Não, foi sensacional. Desses projetos que você participou, fora de Beraba, que tem uma experiência, qual que foi o que mais te marcou? E você falou do sua primeira produção, é o Dia da Boa Notícia. Dia da Boa Notícia, isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dele e desses projetos que você participou em São Paulo, no Rio de Janeiro, que mais te marcou. Tá, no Rio, eu
eu gostei muito de participar da assistência de edição, e isso serviu muito para, inclusive, para ser roteirista, assim, porque quando você trabalha na montagem, a montagem, ainda mais enfim, pode ser de ficção ou de documentário ou de séries documentais, mas a montagem é o que vai organizar de fato a narrativa que vai para o público, né? Então, assim, não necessariamente ela vai estar vinculada ao roteiro que foi escrito antes das gravações. Então, a montagem é um segundo estágio de roteiro. E isso me ajudou muito, assim, organizar material bruto, analisar, até experimentar fazer um corte mais bruto, assim, para o editor que viria depois, de uma série da GMT que chamava Boas-Vindas, que era uma série sobre casais que iam ter filhos, e aí tinham sempre 3 tramas diferentes em cada episódio, e foram muitas temporadas, o Boas-Vindas, e essa foi uma experiência muito, muito marcante. Outra experiência, que como eu trabalhei no Omelete, por muito tempo, assim, eu fui 2 vezes, eu trabalhei lá. E na minha segunda passagem, que foi logo antes da pandemia, o Omelete me proporcionou uma coisa que, da minha vida, fez diferença, que é eu vi neve pela primeira vez. E isso já foi marcante também, claro, né? Também é uma experiência bacana. E eu fui fazer roteiro, e nessa viagem eu precisei fazer também, como eu era o roteirista, estava fazendo toda a pesquisa, eu fui fazer as entrevistas de uma série documental, que é muito bacana a ideia, que se chama A História Através dos Games. Então é pegar jogos de videogame que se passam em algum momento histórico, organizar esses jogos que têm essa coisa em comum do momento histórico. A primeira temporada, então, foi Segunda Guerra Mundial. E nesse episódio, que era um episódio sobre Battlefield 5, que tem uma missão do Battlefield 5 que se passa na Noruega. E aí me mandaram para a Noruega para conhecer uma fábrica de... era uma bomba feita com H2O2, que é um outro tipo de água. Putz, aí eu não vou lembrar. Vou ter que assistir a série que eu roteirizei de novo, porque eu já não estou lembrando. E aí me jogaram para o interior da Noruega, lá para poder visitar essa fábrica e fazer Eu fui com um cinegrafista também, Frila, que ele era de Luxemburgo. A gente se encontrou lá na Noruega e foi para lá. E aí eu enterrei meu pé, assim, até o tornozelo de neve, eu com meu pênis de pano, e eu congelei meus dedos, todos os meus dedos. Eu falei, beleza, eu volto sem os dedos do pé. E assim, norueguês rachando de rir de mim, assim, como é que você vem com um tênis desse aqui? Você não viu a previsão do tempo? E aí, tomando café, um café delicioso que me deram lá, mas essa foi outra experiência marcante. Agora, dirigir filme também é um negócio mais puxado, né? E o Dia da Boa Notícia foi o primeiro filme que eu dirigi junto com um amigo, que é o João Paulo Vicente, que é um amigo meu da faculdade, que também morava em São Paulo comigo. E a gente fez uma equipe menor, assim, e co-dirigir também é complicado, porque cada um tem um gosto estético, então você tem que ceder aqui, aí você tem que saber comprar suas brigas, então o filme não saiu exatamente como eu gostaria, mas também não saiu exatamente como o João gostaria, então ficou uma coisa assim, ambos insatisfeitos. E aí, só que o filme acabou que ele teve uma repercussão também, né? Ele foi para esse festival da Inglaterra e ele também teve um problema, né? Já que a produção era tão pequena, a gente era muito amador ainda para poder produzir nosso próprio filme. Produzir no sentido de ser produtor mesmo, de pegar aquele produto e sabe, e não só divulgar, mas também utilizar isso como marketing, sabe? E a história do Dia da Boa Notícia é muito curiosa, né? E ninguém tinha feito na época. Imagina, a gente dirigiu esse filme em 2021 e eu soube durante a pandemia, assim, num desses, quando, né, desceu muito assim a situação e já estava valendo sair, encontrar em praça com uma distância de 2 metros. E aí eu encontrei um amigo e esse amigo meu jornalista contou essa história, né, de que existia um site, o IG, eu lembro do IG, né, que foi a primeira plataforma de notícia por segundo, assim, né? Que essas notícias que a gente vê atualizando toda hora, a gente acha normal, mas na nossa época, pelo menos na minha, o jornal impresso, você tinha que ver a notícia atualizada só no dia seguinte. Então o IG veio com isso, com a internet, atualizava a notícia a cada minuto e a cada segundo, né? E eram muitas notícias para poder alimentar o site, e é um site publicitário, não é um site organizado, gerido por jornalistas, né? Então esses publicitários tiveram uma brilhante ideia de fazer um dia só com notícia boa,
não vale notícia ruim de jeito nenhum, vamos só fazer notícia boa. Aí o chefe de redação falou, não, notícia boa não dá, nós vamos ter que organizar isso aqui, porque não tem notícia boa saindo assim, como as notícias saem para a gente atualizar, né? Então tem que ter uma notícia requentada, que vai ter que jogar lá para ser só notícia boa. Aí eles foram organizando e beleza, vamos definir uma data. Qual vai ser a data? Aí definiram. E a data, com um mês de antecedência eles definiram, ficou sendo 11 de setembro de 2001. E aí esse é o dia da boa notícia. Então, assim, quando não podia... Aí é toda a história de como a redação acabou com o dia da boa notícia, porque já não tinha mais como não dar a notícia do atentado terrorista nas Torres Gêmeas, porque eles seguraram ao máximo, porque era o dia da boa notícia, não tinha como falar de uma notícia ruim, seguraram ao máximo até que eles falaram, chega do dia da boa notícia, vamos noticiar aqui o que está rolando nos Estados Unidos. E aí o documentário é sobre isso, mas não tinha imagem da redação, nem nada, e aí foi quando eu descobri também que documentário não precisa ser só a história contada e a ilustração, sabe, daquilo que já está sendo dito pelo personagem. Então esse documentário ele é cheio de imagem de arquivo que não tem nada a ver com a história, mas aí você começa a conectar inevitavelmente, né? Aí o entrevistado está falando, aí de repente surge uma imagem, sei lá, da Disney dos anos 20, aí você fala, isso tem a ver, aí você sabe. E aí fazer essas relações também começou a me interessar sobre o documentário, essa parte mais criativa do documentário. Muito bacana. Em seguida, em 2022, você fez o Submarino Volador, né? Uhum. E mais recentemente a gente tem o Cabeça de Boi, né? Um grande sucesso também, né? Premiadíssimo, selecionado pro Festival de Gramado. Queria que você falasse sobre esse projeto. Nossa, mas é doideira, porque assim, eu fiz o Dia da Boa Notícia sem conhecer tanto sobre o documentário, né? E eu conhecia na época, e também não me interessava muito, porque eu trabalhava com documentário, como roteirista de documentário, mas para mim o formato de documentário era muito limitado, sabe? Na época que eu fazia isso. E eu já tinha feito o roteiro também de um longa-metragem, que foi para a Globoplay, que a Globo adquiriu o projeto, e aí também num formato muito parecido, assim. E aí quando eu fui obrigado a fazer o Dia da Boa Notícia desse jeito, pela pandemia e pela falta de imagem redundante, eu usei esse filme como portfólio de um processo seletivo, quando eu falei, eu preciso estudar documentário porque tem muito mais coisa aqui para explorar. E aí eu fui para o processo seletivo da Escola Internacional de Cinema e Televisão lá de San Antônio de los Baños, que foi onde eu fiz a minha maestria, né, que é a primeira pós-graduação, que foi lá em Cuba, né? Então foram 6 meses estudando só documentário, tinha aula de manhã e de tarde, de segunda a sexta, e à noite tinha sessão de filme todos os dias, a gente morava na escola, então era muito intenso o tempo todo. Eu cheguei lá, assim, de novo, né? Foi da mesma sensação que eu tive quando eu entrei na faculdade. Eu cheguei lá e era uma turma de 7 pessoas. E eu era, de longe, o mais estúpido. Sim, de longe. Porque você conversava com as pessoas e elas estavam falando como se estivessem falando, assim, sobre uma outra camada do cinema que eu nunca tinha tido acesso, sabe? E aí, quando eu comecei a assistir os filmes e ler os textos, era uma coisa muito intensa mesmo, super acadêmica. Aquilo foi me impressionando de um jeito que eu fiquei completamente apaixonado, assim. A sensação que me deu foi que eu, sei lá, um machado arrebentou a minha cabeça e aí saiu alguma outra pessoa de dentro, e totalmente crua e ingênua, e falou, beleza, agora eu vou viver de outro jeito, porque eu deixei uma carcaça lá, sabe? Enfim, estou me estendendo. Aí o filme, de conclusão, em 6 meses eu tinha que começar a escola, tinha que assistir às aulas, ter uma ideia de filme, fazer esse filme, terminar o filme lá e apresentar o filme. Então foi tudo muito, muito pesado. E aí Submarino Voador é essa história assim, que se passa em Cuba, né? Então é um menino cubano e aí tem uma família, ele tem uma família de oficineiros, né? Lá em Cuba é muito comum, como as coisas novas não chegam, né? Então é muito comum existir oficina de reparação de absolutamente tudo. Então, assim, os carros são muito velhos, os fogões, a máquina de lavar, é tudo um modelo muito antigo.
Então eles vão consertando, vão improvisando e o negócio vai funcionando lá. Não é como aqui que a gente descarta e troca assim, com uma grande facilidade, até porque nosso poder aquisitivo com comparação ao deles é muito maior. Enfim, aí tem muitas oficinas dessas. Então eu descobri essa família lá, depois de muita pesquisa, que tinha uma criança, e eu encontrei uma lavanderia, assim, do século XIX, uma lavanderia só de máquina de lavar industrial gigantesca, assim, que estava tudo caindo aos pedaços, e nem funcionava mais. Enfim, tem muitas histórias sobre isso, eu precisei derrubar o teto, porque a máquina, se ela ligasse, ela ia chacoalhar tanto que o teto ia vir abaixo. Então estava eu e o diretor de arte, a gente chegou antes, olhou aquilo e falou, gente, isso aqui vai cair. Aí a gente botou uma musiquinha, pegou uma garrafinha, meia garrafa de rum e começou a dar-lhe vassourada no teto para poder cair o revestimento assim, e a gente derrubou todo o revestimento do teto, porque ia chegar uma criança lá, e aí os mecânicos eles nem tinham visto, a gente ia gravar a primeira interação, foi assim que ficou o filme, eles lá tentando dar partida, e deram partida na máquina. Aí a criança chega lá e entra na secadora, fica doida com a secadora e fala, isso aqui é um submarino que voa. E aí eu não sabia que ia ser assim a reação. Aí quando terminou a cena, eu juntei os personagens e falei, vamos fazer um submarino que voa, agora nós vamos criar. E aí foi isso, assim, em uma semana, com o que a gente tinha, a gente criou um submarino que voa para essa criança. E aí ela imaginou que ela estava viajando para o futuro e tal, né? E aí, assim, só com coisas precárias, né? Com as coisas que tem lá em Cuba. Mas o filme, assim, o filme é bem precário de equipamento. Ele está no YouTube aí, se você procurar Submarino Voador, você pode assistir, tal, tá livre. E precário de linguagem também, deram para a gente um equipamento super antigo, porque quando eu apresentei o projeto, o cara que oferecia as câmeras, eu queria uma câmera de cinema. Eu falei, pô, aqui na escola tem tudo, eu quero câmera de cinema. Me deram uma Panasonic de ombro, assim, de fita, não era fita, não era cartão, mas um trem assim eu falei, pô, que sacanagem, cheio de equipamento aqui. Aí quando eu vi, cara, faz todo sentido, né? Textura ficou mais a ver com a história do filme e tal. E aí acabou que eu terminei esse filme e eu não consegui muito lugar aqui, muito espaço em festival no Brasil, mas ele estreou na França, aí ele foi para um festival muito massa na Espanha, que aí eles me levaram para lá. Nesse festival, aí eu também abri a cabeça, assim, de um jeito. Que aí eu fui lá para Pamplona, pagaram as passagens, pagaram a hospedagem, tudo. Aí eu fui uma imersão lá, conheci um monte de gente. Fazer filme tem essas coisas, assim, quando você faz o filme, é bom que o filme te faça viajar, sabe? Porque senão não vale a pena, não. Você tem que fazer o filme e você subir em cima dele, e aí ele vai te levando e para conhecer um monte de lugar e um monte de gente. E, enfim, quando tudo der para ficar conciliando com o trabalho. Eu, pelo menos, que sou freela, pego meu computadorzinho, vou trabalhando do jeito que dá e aproveitando o festival, porque os festivais, no geral, eles sempre pagam tudo, assim, pagam hotel, pagam passagem, pagam alimentação, e aí foi o caso desse festival lá na Espanha. Perdi o fio da meada. Você perguntou outra coisa? Na sequência, queria que você falasse do sucesso do Cabeça de Boi. Isso, então. Aí, Cabeça de Boi já era uma ideia que é um negócio que já me incomodava já há um tempo, enfim, de pensar em Uberaba como uma cidade meio esquizofrênica, assim, porque esquizofrênica no sentido assim, de ter várias identidades e elas não serem correlatas, sabe? Do tipo, Uberaba é a cidade do Zebu, mas você não pode deixar de falar que é a cidade do Chico Xavier e do Espiritismo. E também não pode deixar de mencionar que aqui foi descoberto o maior fóssil de dinossauro, que é o maior sítio paleontológico urbano do Brasil. E, então são as três coisas ao mesmo tempo. E assim, não faz sentido que elas sejam tão diferentes, né? E aí eu fiquei matutando muito nisso, assim, como é que dá para sintetizar essas três coisas numa só? E aí, enfim, a ideia foi vindo comigo, e aí uma amiga, que é a Daniela Mendes, né? Eu falei, eu tô querendo pesquisar umas coisas de Uberaba, sei lá, você não tem um direcionamento? Aí ela me emprestou o livro do André Azevedo, que era professor da UniUB, que agora ele dá aula lá na UELT. Ele é historiador agora, mas ele estudou jornalismo na UniUB, e ele fez um compilado de matérias que saíram lá no Revelação lá da UniUB na época dele.
E aí eu encontrei a história lá do casarão, lá da esquina, né, que é o estacionamento. E ainda as duas coisas não faziam sentido, né? Mas eu queria muito contar essa história, porque aí, como referência do que eu já tinha aprendido sobre como é cinema de arquivo, sabe? Apagamento de arquivo, invenção de arquivo como uma forma de resistência ao apagamento, esse tipo de coisa. E aí aí rolou esse edital, né, da Paulo Gustavo, e eu submeti o filme, a ideia lá, e ele, assim, ficou no limite, quase que o Cabeça de Boi não entra no edital, que foram 12 contemplados, eu fiquei em 11º. Então eu fiquei ali, ó, um pezinho fora. E aí foi assim, nossa, primeira vez que eu vou fazer um filme financiado, né? E nunca tinha feito um filme com financiamento desse, assim. E era o meu sonho de faculdade, sabe? Poder, sei lá, fazer um filme sem ser por vaquinha, que é o caso que eu tô fazendo agora, né? Voltei ali um estágio, tô tentando fazer um filme por vaquinha. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que honrar muito esse dinheiro público. E aí eu sou meio Caxias também, então eu controlando todo o dinheiro lá, como produtor executivo, eu peguei cada nota, peguei cada centavo, sabe? E aí a prestação de contas até foi mais fácil por isso, mas assim, e eu fiz mal, né? Eu distribuí muito mal o dinheiro. A minha prioridade era pagar o digno para todo mundo que participasse, então para mim foi a primeira coisa que eu fiz, foi eu chamei a pessoa para vir e perguntava qual é a sua remuneração. Isso é o projeto, é essa quantidade de diárias, quanto você acha que pode receber por isso? E aí não teve negociação, era tipo, a pessoa falava e eu falava, beleza, vamos nessa. E aí, com o que sobrava, eu tentava me organizar para poder fazer a produção. Só que não sobrou dinheiro, por exemplo, para distribuição. E que a gente não costuma contemplar distribuição nessas, né? E aí, acabou que, para distribuir o filme agora, quando o filme terminou a montagem, beleza, fechou, fiz a prestação de conta, eu tô com o filme comigo e agora eu vou ter que começar a distribuir para os lugares, e aí agora está sendo por minha conta, né? E que é um aprendizado também para os próximos filmes, principalmente com um financiamento público. E aí, assim, aí eu fui fazer as pesquisas e tal, e aí eu juntei essas duas histórias, encontrei a coisa da cabeça de boi enterrada, né, que sintetizou os 3 elementos, e aí eu fui desenvolvendo a história, fui desenvolvendo, encontrando outras coisas, aí jogando outras fora, e assim, o filme fica, é sempre uma grande frustração fazer um documentário, né? É péssima a sensação, porque ele não fica como você imaginou, que ele fica muito aquém daquilo que você imagina, sabe? E também é um trabalho, assim, de desapego constante e de mentalizar que é o que pode ser, sabe? O filme é aquilo que ele pode ser de acordo com os recursos que você tem e de acordo com o aprendizado que você desenvolveu. Então, o que eu fui capaz de fazer foi aquilo. Hoje em dia eu faria bastante coisa diferente, mas ele é o que é, e aí ele ganhou vida, né? Então, aí ele vai chegando, o jeito que ele afeta ou que ele bate nas pessoas é muito curioso, assim, é um filme o que eu fico muito feliz, é um filme que ele não passa batido, sabe? Ele nem sempre ele é unanimidade, assim, tipo, nem nos lugares onde ele passou, não foi nem uma vaia geral, nem um aplauso geral, sabe? Mas isso não importa tanto. O importante mesmo é que ele impactou e ele gera conversa depois, tal, e muito aprendizado. Eu aprendi bastante, eu espero conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi, porque é bacana fazer com bastante frequência, porque você vai dando salto, sabe? Isso em qualquer coisa que você produza, né? Você vai dando uns saltos bacanas, assim, de qualidades, vai arriscando umas coisas, você vai fazendo outras com outra forma, você vai envelhecendo também, vai ficando mais cicatriz e tudo aquilo vira matéria-prima para você fazer o filme e errar de novo, né? Essa história tem que errar cada vez melhor, né? Porque faz parte do aprendizado e evoluir, é isso. Enfim, aí ele tomou pena, e aí as outras
assim, é bacana pensar que ele entrou em Gramado, grande honra, assim, uma coisa absurda, realmente. Eu não acreditei quando eu recebi a notícia, a ligação, que eu tinha que ficar calado quando eu soube. Imagina, eu fiquei segurando isso por 45 dias. Ó, E só que a quantidade de rejeição que eu recebo é uma coisa também pesada, sabe? Então, assim, eu fico de fora de muitos festivais que eu gostaria muito de ter entrado, sabe? Então, uhum. quem vê, como é a expressão? Quem vê, eu esqueci, gente. Como é que quem vê clique não vê corre? Quem vê, não vou lembrar. É uma adaptação aí de uma expressão, mas é isso, assim, o sofrimento também tá fora da superfície, mas não é só as alegrias, né? Então, faz parte disso, assim, você lidar com a frustração todos os dias eu recebo alguma negativa de alguma coisa. Uhum. Mas assim, falando de fora, de quem é um espectador, que assistiu 4 vezes Cabeça de Boi, e eu vou Nossa, assistir os outros também. que você fez? Você tá fazendo isso? Assisti 4 vezes, né? No Cine Estacionamento, no SESI, assisti em vários lugares, no Lab. E assim, eu fiquei muito impactado, achei muito interessante, porque desde pequeno eu ouvia falar daquele terreno, que já existia uma Uhum. casa, que tinha todo esse mito, né? Essa história que é aqui na cidade, sobre esse espaço. E as pessoas que eu converso que também assistiram, o pessoal ficou impactado e impressionado, gostou demais da produção. Então, esse era um feedback que eu queria te dar, que é Ah, que massa. sensacional. Gostei demais. A parte também que dá uma quebrada com a dança, com o pessoal, com a cabeça. Uhum. Ficou muito legal. É um filme assim muito histórico, muito enriquecedor pra gente, que é de Uberaba, né? E dá um sentimento de pertencimento também à produção. Então a gente fica Ah, que muito massa. feliz de ter essa produção na cidade. Assim, parabéns pelo trabalho. Nossa, me emociona muito você falar uma coisa dessa. Que coisa maravilhosa. Porque assim, vendo de cá, né? Talvez você não tenha visto o filme mais vezes só do que eu e o Thiago Lorena, mas é, assim, a gente está tão cansado de ver esse filme que é difícil assistir, sabe? Assistir de novo, e aí ficar vendo a reação das pessoas numa coisa que parece explícita na tela, mas que tem gente que está vendo pela primeira vez e não está nem notando, ou que é só um olhar cansado que você está tendo para o filme, e é bom, assim, ter essa visão e renovar essa visão mais refrescada do filme, sabe? Quando ele passa, por exemplo, a última exibição dele foi lá em Brasília, e tinha uma caravana uberabense lá também assistindo, e assistindo pela primeira vez, né? Nem todo mundo adorou, mas é sempre bom ouvir, assim, o que vocês viram, assim, qual foi o impacto? Porque eu vejo isso, para mim, ver isso, uma tela em branco, é a mesma coisa, sabe? Porque ele já não impacta mais nada. E é bom ter esse frescor. E assim, eu fico muito honrado de você falar isso também, de se sentir representado na tela, porque isso prova, ou pelo menos é um indício de que é importante a gente continuar fazendo filmes sobre a cidade. Porque a gente vai se ver refletido na tela, sabe? É uma forma também de mexer com a nossa própria autoestima enquanto uberabenses, né? E com a nossa relação com a cidade onde a gente vive. Porque, assim, eu sinto que muitas vezes as pessoas daqui não acham que Uberaba é merecedora de, sei lá, de certo status dentro da cultura ou da arte. Eu saí para fazer cinema fora de Uberaba, eu fui estudar em Brasília. E muita gente falava assim, você quer estudar cinema? Então seu lugar não é aqui. E isso me deixava muito triste, sabe? Então, assim, fazer o filme sobre Uberaba, eu faço questão que seja, e o próximo também vai ser, e eu tenho mais uns 2 ou 3 projetos para fazer filme sobre Uberaba em Uberaba, é parte disso, assim, sabe? Nesse momento eu não tinha, quando eu tinha 19 anos e saí da cidade, eu não tinha muito o que fazer a respeito. E hoje eu acho que tem mais coisas ao meu alcance, sabe? Por exemplo, o cinema no estacionamento, ele é meio precário, mas ele também é uma maneira de trazer os filmes que não chegam aqui para o shopping e pelo menos criar uma oportunidade que as pessoas se sintam impactadas de alguma maneira com filmes que elas talvez não assistiriam ou nunca ouviriam falar e tal. Então, é uma coisa que está no meu alcance fazer, porque eu conheço gente que detém os direitos do filme, eu mando uma mensagem no WhatsApp, a pessoa me encaminha para outra e de repente o filme está no meu e-mail e é só projetar e pronto, sacou? Então,
vira a mostra Kleber Mendonça agora nesse final de semana que rolou, né, também. Então, assim, foi essa outra oportunidade, porque foi por causa das premiações, do Globo de Ouro, do Oscar também, vamos incentivar a passar os filmes dele, apesar deles estarem todos disponíveis no streaming, né, nem todo mundo tem streaming também, então, e fazer as sessões gratuitas também é bem importante, e teve uma boa adesão também à mostra, enfim, são coisas também que eu fico pensando assim, eu reclamava lá, eu achava que eu reclamava de Uberaba, nossa senhora, e então, assim, tá na hora de, sei lá, se eu reclamava tanto assim, por que não? Vamos ver se dá para fazer melhor do que era, né? De repente tem uma galera chegando aí que tá na mesma que eu, vai que, né, alguém se impacta por alguma coisa, não sei. Enfim. Não, eu tenho certeza e torço realmente que Uberaba seja um polo cinematográfico, vocês recebam apoio não só do órgão público, da população e de investidores para produzir mais. Então, a nossa cidade é muito rica de talento, então a gente precisa ter esses talentos aqui na nossa cidade e produzir. Então, estou feliz demais com várias produções que estão tendo, os trabalhos que você fez. Esse projeto de Cinema no Estacionamento é no terreno, onde conta um pouco a história no Cabeça de Boi, né? Então, a correlação é muito interessante. Tanto os títulos que você disponibilizou para a gente lá como Humanas, que estava disputando com um agente secreto para representar o Brasil. Então, é um trabalho fantástico, te parabenizo por isso e falo para todo mundo, gente, vamos incentivar, vamos nas sessões, e quem tiver condição de também apoiar o projeto, apoie esse projeto, o projeto de Uberaba, está ajudando na cultura da nossa cidade. Então, isso é muito importante. Você conhece algum empreendedor, alguma pessoa que pode ajudar? Entrar em contato com o Lucas, que é um grande profissional da nossa cidade, e dar o apoio que ele merece. Então, a gente precisa disso também. Não, eu te agradeço demais, André, pelo espaço também e pela possibilidade de divulgar, né, que é o projeto, que é por enquanto ele está com esse título, né, mas é o Espírito de uma Cidade Imaginada, que ele vai ser gravado lá na Bulgária, e eu estou indo daqui 3 semanas para lá, então, assim, eu estou sendo meio irresponsável, mas eu aprendi, pelo menos comigo, que tem que funcionar assim, senão eu penso demais e não faço as coisas, então, estou indo para lá, não tenho o dinheiro ainda para terminar de fazer. Eu comprei a passagem de volta, então voltar, eu vou. Não sei como, em que condições, mas eu acho que eu consigo sobreviver lá o tempo que eu precisar, mas assim, o que eu precisava realmente era de ter esse financiamento para conseguir fazer um filme do jeito que merece, assim, com a qualidade técnica que merece e tal. E por isso eu estou fazendo essa vaquinha, né? A vaquinha é lá no Catarse, né? Então o site é catarse, com s.me/Púcaro_búlgaro, que é o livro que é a referência. Então, quem quiser acessar lá também, ou entrar na link que está na minha bio também, que vai direto lá para o Catarse, e pode, assim, tem um valor baixo, que é o mínimo, né? Pode ser pelo valor mínimo também, que já me ajuda. A quantidade de gente que apoia já ajuda também a ter uma conversa diferente, assim, com empresas, né, que poderiam ou que se interessariam em apoiar o projeto, porque vai perceber que tem muita gente interessada que o projeto aconteça, né? Mas eu ainda estou um pouco longe da meta e eu espero chegar mais próximo, né? Pelo menos para conseguir, enfim, fazer um filme digno, e é daquele jeito, assim, fazer filme comigo é mais precário, né? Menos grandioso, a equipe é mais reduzida, só que todo mundo recebe o que merece, assim, né? Trabalhar com cinema também é trabalho, né? Não é diversão, pelo menos não no estágio onde estamos, assim. Então é importante que todo mundo receba. Eu vou ser o último a receber, né? Então provavelmente eu não ganho nada com isso, mas só o fato de poder estar lá e de poder trabalhar de lá, como eu sou remoto, e de poder, enfim, ter um lugar para ficar, ter o que comer, todas as refeições e poder ir e vir, para mim já está ótimo, sabe? Então, é isso que eu estou pedindo nessa vaquinha. É o financiamento mesmo da produção e tomara que dê certo. Tomara que seja um filme que leve o Uberaba ainda mais longe, né? E para outros palcos, ou para os mesmos e outros. Sim, enfim, e que possa, enfim, que a gente possa subir degraus e vamos todo mundo junto, né? Quando
um filme de Uberaba tem um êxito, né, como o Cabeça de Boi teve, é todo mundo indo junto. Então eu espero que as pessoas se sintam encorajadas a começar a fazer filme também, e fazer filme do jeito mais precário, né? O meu primeiro filme na faculdade era precaríssimo, eu fiz com uma Cybershot, assim, que eu jamais mostrarei para ninguém, mas o segundo filme já foi um pouco melhor, mas horrível, né? Que era um filme no ar. Mas, e aí vou fazendo. Aí até a hora que... Hoje tem celular, naquela época não tinha celular, né? Com smartphone, com câmera. Então dá para fazer com o que tem. Bom exercitar. Não, como fala, né, André? Nossa Que Senhora. isso, não. O espaço é para isso mesmo, para você falar. Fica à vontade. Aqui não tem restrição, não. Você vai falar à vontade, tudo que você quiser. E eu achei muito bacana você falar também das dificuldades, porque às vezes as pessoas se interessam por a área e vê só aquilo que aparece, né? Não vê os bastidores. Então é importante você mostrar isso também, todas as dificuldades, os desafios que a pessoa precisa enfrentar, mas incentivando ao mesmo tempo. Faça. É difícil, Exato. é custoso, mas faça, não deixe de fazer, que é o mais importante, né? Totalmente, assim, eu acho que o exercício de fazer é muito importante. Pois é, as dificuldades são sempre muito maiores, assim, não é para querer desencorajar ninguém nem nada, mas essas coisas também ensinam, né, a ter mais resiliência e tal, e a saber que existe caminho de crescimento, sabe? E essa é a coisa mais importante. Peraí, deixa eu mudar o celular de lugar, porque às vezes ele dá um spam aqui. Só para terminar o raciocínio aqui, que teve uma coisa que eu aprendi fazendo documentário, que às vezes a vida te atravessa, né, e te atropela. Então, o documentário, diferente da ficção, ele não tem um roteiro que você tem que seguir, né? Aí você tem que aprender que você não tem controle das coisas e das coisas que vão acontecer. Então, provavelmente, você tem uma projeção, uma expectativa, e, de repente, as circunstâncias vão quebrar a sua expectativa, e isso é sempre muito frustrante. E aí você tem que trabalhar em cima daquilo que resultou toda aquela experiência, né? Isso eu digo, por isso que eu digo que todo documentário, no fim das contas, pelo menos esses documentários que eles não são de montagem, né? Não é documentário que você usa material de arquivo, que aí sim dá para ter mais controle, mas esse tipo de aventura, assim, que você sai para gravar e vai gravar alguma coisa que você tem uma expectativa, provavelmente você vai se frustrar com ela, e outras coisas, quando você se permite também ser atravessado e atropelado pelas circunstâncias da vida, né, porque assim as coisas são, você também oferece a possibilidade de que coisas bem mágicas aconteçam, sabe? Então, as duas coisas são verdadeiras. Então, é muito frustrante e é muito mágico ao mesmo tempo, qualquer experiência, assim, inclusive no documentário. Por isso que eu fiquei tão obcecado e apaixonado por fazer filmes documentário, apesar de que, assim, eu gosto de ficção, eu também faria ficção, eu acho que é mais trabalhoso, só que eu acho que eu já não tenho mais essa relação direta de uma pessoa que segura uma rédea com firmeza, sabe? E conduz a coisa para onde gostaria que a coisa fosse, porque às vezes é bom. Não recomendo isso no literal, não, mas assim, soltar um pouco a vida para ver se ela te leva para um caminho diferente daquilo que você imaginava, porque assim, a nossa capacidade de projetar futuro é muito limitada, sabe? Então, as circunstâncias são sempre muito surpreendentes para bom ou para mal. Então, isso é o que mais me encanta. E provavelmente esse documentário vai ser outra experiência de magia e frustração, vai ser de dor e alegria, mas eu espero conseguir juntar esse material, trabalhar em cima dele, sofrer bastante, que eu sei que aí vem também sofrimento, mas entregar um filme que seja arriscado, igualmente arriscado e ousado, talvez não... talvez eu regrida na qualidade, não sei o que vai acontecer, mas vai ser uma outra grande experiência, assim, que eu estou apostando muito nela. Tá bacana. Eu tenho certeza que será uma grande produção. Eu estou ansioso para assistir já, né? Nem começou a Não, gravação. dá uma baixada na expectativa. Não, mas eu quero assistir, porque achei muito interessante o que você já divulgou, né? Como que vai ser a história.
E eu tô com uma expectativa, mas assim, sem pressão, só expectativa boa, porque eu achei o tema muito interessante. Eu queria, para finalizar agora o nosso bate-papo, você falar das suas redes sociais, sua, da sua produtora, de novo, onde está disponível o link da vaquinha para o pessoal colaborar nesse projeto fantástico, e você dar um resumo rápido na história que você está produzindo agora. Tá, vou começar pelo final então. O filme que tem esse título provisório, que é O Espírito de uma Cidade Imaginada, ele é baseado livremente numa obra, né, escrita por um escritor uberabense, o escritor chamado Campos de Carvalho. O livro se chama O Púcaro Búlgaro. Esse livro é uma obra-prima, assim, é o principal livro que ele escreveu, e ele é conhecido no Brasil inteiro. Assim, se você procurar no Google, o Púcaro Búlgaro, você vai ver que tem muitas análises, trabalhos acadêmicos em cima desse livro, e teve um relançamento, também, se não me engano, da Autêntica, que relançou toda a obra do Campos de Carvalho em 2022, se não me engano. E esse livro conta a história, assim, é um livro muito nonsense na linguagem, ele é meio surrealista, assim, super cômico. Ele tem 100 páginas, é um livro curto. Ele conta a história de um personagem que ele é um narrador também, e ele duvida da existência da Bulgária, né? Ele encontra um púcaro búlgaro, que é tipo um vaso, assim, no museu. Aí ele duvida da existência da Bulgária e coloca nos classificados, chamando um grupo de expedicionários para juntarem a ele, para eles irem provar a existência da Bulgária. E a história é toda sobre a relação desse grupo, assim, como que eles vão organizando essa expedição. E aí, o filme é a expedição em si, né? Então, assim, pelo menos a ideia inicial é que a própria equipe técnica do filme esteja na tela. Então, nós, como equipe técnica, nós não estamos lá só fazendo um documentário, como também somos a expedição que vai provar a existência da Bulgária. Só que chegando lá, os búlgaros descobrem uma fita, que é uma fita fictícia, que foi parar lá. Então eles vão ter que olhar essa fita e entender como que essa trajetória foi feita de Uberaba até a cidade no interior da Bulgária, que é uma fita da candidatura de Uberaba para ser sede das Olimpíadas de 96. Então, assim, e aí é uma fita que conta uma história muito grandiloquente sobre Uberaba. E aí fica uma dubiedade, né? Será que Uberaba é tão grande assim, ou foi feita uma propaganda para aumentar Uberaba? E aí, isso para mim é um grande exercício até para os uberabenses assistirem, né? Porque, claro, todo vídeo institucional sobre uma cidade, ele vai promover a cidade o máximo que puder. Mas tem outras situações que vocês vão ver no vídeo que a gente está montando, eu e a Mariana Maia, aqui de Uberaba, também ela está fazendo a pesquisa nos acervos, que conta a cultura uberabense, né? Então, dessa vez, o nosso foco é falar não só de Uberaba como cidade do espiritismo, que era a coisa mais forte, e o Zebu, né? Naquela época, nos anos 80, como falar muito da Folia de Reis, da Congada. E porque a Folia de Reis, inclusive, tem uma relação direta com o folclore búlgaro. O folclore búlgaro é uma coisa muito louca também. E aí eu fui descobrindo que tem muito ponto de convergência. E aí o filme vai gravar, agora no inverno, é uma época em que os búlgaros acreditam que existe mais possibilidade de invasão de espíritos malignos, né? Então eles fazem muitas manifestações para espantar os espíritos, e lá eles são católicos ortodoxos, né? Ou seja, eles seguem Constantinopla. Enfim, é uma cisão que rolou na Igreja Católica, e eles mantêm a liturgia toda tradicional, assim, 1000 anos que eles não mudam a liturgia católica, enquanto o Vaticano, né, a Apostólica Romana, teve muitas adaptações assim na liturgia, e eles acreditam que o catolicismo ocidental ele seja mais contaminado, sabe? Uhum. Enfim, só que mesmo ainda assim eles convivem bem com manifestações pagãs, e lá eles têm, rolou agora em janeiro, eles têm uma celebração que é tipo um desfile, assim, que todo mundo tá vestido de monstro. E eles vestem de monstros, assim, com cheio de sino, e ficam tocando os sinos e dançando super violentos, assim,
com umas máscaras horrorosas, enormes e tal, para espantar os espíritos ruins, sabe? E purificar e garantir um ano mais próspero. E, enfim, aí eu tô na minha pesquisa aqui, eu já tenho uma pessoa lá na Bulgária que vai fazer a produção, então ele já está trabalhando lá, eu tiro minhas dúvidas diretamente com ele. E aí, sobre essas dúvidas sobre o folclore, e assim, a gente já está montando aqui a cena final, que vai ser uma cena meio apoteótica, sabe? Então, algumas coisas que eu estou passando aqui do que vai ser a história, mas também com algumas lacunas propositais que talvez seja mais fácil entender assistindo. E eu não me preocupo tanto em não ser tão compreensível, porque a equipe técnica do Cabeça de Boi já falou isso, que eles não entenderam nada do filme até ver o primeiro corte. Eles estavam gravando o filme sem saber o que eles estão fazendo. Então, a minha capacidade de comunicação das ideias que eu tenho também não é exatamente exemplar. E aí, por isso que eu não me preocupo tanto, mas eu estou tentando esclarecer a cada dia que eu vou fazendo mais pesquisa esse filme. Minhas redes, Lucas T. Zacarias, né? Instagram.com.br Lucas T. Zacarias sou eu. Eu não tenho X, nem TikTok. Aí eu tenho quatro diferentes perfis no Instagram. Então, Lucas T. Zacarias, aí Cine _ Estacionamento. Aí a outra é Cabeça de Boi _ Filme. E a outra é Colúmpio Filmes. Então, todas essas são administradas por mim e, enfim, são as contas. Só um probleminha técnico, ao vivo acontece isso mesmo. A gente continuar o nosso bate-papo aqui. Pessoal, infelizmente não estou conseguindo aceitar o Lucas novamente aqui na live. Pedir desculpa para ele por essa confusão, mas eu queria agradecer ele pela participação, por esse tempo que ele dedicou aqui para bater esse papo com a gente. E vamos apoiar o projeto do Lucas, entrar no perfil dele, seguir todas as redes sociais, Lucas T. Zacarias. Lá tem um link da vaquinha do novo projeto dele, que é Uma Cidade Imaginada, o espírito de uma cidade imaginada, que vai ser gravado na Bulgária. Então vamos apoiar o projeto dele. Valeu demais, Lucas. Obrigado. Pessoal, obrigado por participar de mais uma edição do Moonlive. Nos vemos por aí. Abraço.